investir em startup é um investimento de alto risco. Então, nós não estamos falando aí de modelo, por exemplo, de renda fixa, de CDB, uma poupança, nada disso. Tá? Então, nós não garantimos já um percentual sobre de retorno sobre o investimento. Tá? É um investimento de alto risco, estamos investindo numa empresa que nós fizemos toda a validação dessa empresa, toda a due diligence dessa empresa, dessa startup. Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, cofundador do HackMed, e junto com Letícia Fernandes apresentamos o HackMed Podcast. Você não conhece o HackMed ainda? Vai lá no Instagram, no @hackmed.br, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, e sempre tem muita coisa. Já aproveita e segue a gente lá, segue a gente no YouTube, segue aqui no Spotify, segue em todo lugar. Não é isso, Lê? É isso aí, a gente está com mais um episódio começando. Ontem a gente teve a segunda rodada de investimento do HackMed Angels, e se você quer participar desse ecossistema, ficar mais por dentro sobre os eventos que a gente está participando, sobre as startups que estão sendo investidas, não deixa de se inscrever como membro do HackMed, só ir lá no nosso site hackmed.com.br e saber todas as informações. E aproveite e já segue a gente no seu agregador de áudio também para receber as notificações das postagens. Perfeito, é isso aí. Então vamos começar hoje o nosso 38º episódio. A gente tem o prazer de estar aqui com a gente o João Moreira. O João é diretor e fundador da PB Hub Soluções, que é uma fábrica de software especializada em aplicativos, plataformas webs e projetos de IoT, trava-língua esse. E ainda membro do Comitê de Investimento Anjo do HackMed, o HackMed Angels. João, super obrigado por estar aqui com a gente e vamos começar pelo começo, né? Você se apresenta aí para o pessoal? Bom, muito prazer enorme estar aqui participando do podcast do HackMed. Eu sou o João Moreira, tenho 38 anos, eu costumo falar que eu sou carioca na certidão, mas mineiro de coração, cresci e me criei em Minas. Sou casado com a Carolina, cardiopediatra e pai da Helena, de 8 meses, pai de primeira viagem. Eu atuo com tecnologia e produtos digitais já há mais de 15 anos, sempre direcionado aí na minha carreira, trabalhando dentro de empresas na área da saúde suplementar. Parte desse tempo eu trabalhei em operadoras de planos de saúde, e a outra parte, a metade mais recente, foi quando eu comecei a trabalhar aí, de fato, com inovação, com tecnologia e criando produtos e soluções para a área da saúde. Nos últimos 3 anos, em 2019, foi quando eu comecei a investir em algumas startups e fundei a PB Hub, que é uma fábrica de software que fica baseada com sede em João Pessoa, na Paraíba. É isso, esse é um pouco quem sou eu, rapidamente. Legal, João, muito bacana. Então vamos começar se aprofundando um pouquinho na PB Hub. Então conta pra gente o que é essa tal de fábrica de softwares, que vocês trabalham com o quê, quem são os clientes, fala um pouquinho mais da empresa pra gente. Perfeito. A PB Hub, nós somos especialistas em tecnologia, então nós trabalhamos com todo tipo de linguagem, de programação para desenvolver aplicativos, plataformas e portais webs e também projetos mais complexos que envolvem tecnologia de IoT, conectividade, telemonitoramento. Nesses 3 anos, a empresa ela mantém um DNA nordestino. Nós criamos a empresa com o propósito de fomentar o mercado de tecnologia e inovação no Nordeste. Lá em João Pessoa, nós temos uma parceria com as universidades locais para também auxiliar na capacitação e formação de novos profissionais. E nesses 3 anos, nós servimos aí, mais de 25 empresas de diferentes indústrias, diferentes negócios.
Então, eu costumo falar que, enquanto software house, somos especialistas em tecnologia aplicada em diferentes segmentos. A empresa é formada por mim e o Jonas Vieno, que é o meu sócio. Ele fica alocado lá em João Pessoa, cuida de toda a frente da operação e da tecnologia. 80% dos nossos desenvolvedores estão baseados lá na região. E eu fico responsável pela área de estratégia e novos negócios e parcerias, tocando um escritório aqui em São Paulo. Eu fico baseado aqui em São Paulo. Nossa, que legal. E são muitos papéis dentro de uma empresa, né? A gente tem CEO, CTO, CMO, são vários Cs. E eu queria que você explicasse para a gente o que é um CRO e o que ele faz dentro de uma empresa. Verdade. Sim, são vários papéis, e principalmente em cenários de startups e em pequenas empresas como as nossas, às vezes nós acabamos acumulando aí várias funções, né? Dentro da PBHub, eu tenho essa função de CRO, que é uma nomenclatura moderna para o diretor comercial, digamos assim. É o chefe da receita, é aquele responsável por planejar a meta de vendas e de receita, de geração de negócios, e durante a execução da operação no ano, ele comanda e lidera as ações em busca do atingimento dessas metas e do atingimento dessa receita e desse faturamento. Então, dentro da PBHub é um pouco do meu papel. Eu lidero aí o desenvolvimento dos novos negócios, a geração, relacionamento com potenciais novos clientes, e aí eu acabo fazendo essa função também de CRO. Legal. E uma coisa que eu fiquei curioso aqui, João, e como tem sido essa questão de... Então, assim, você falou que a empresa, a maior parte dos desenvolvedores estão lá no Nordeste, você está baseado aqui em São Paulo. Como é que é tocar uma empresa assim de longe? Como é que são os desafios? Com que frequência que você vai lá para João Pessoa? Como funciona essa dinâmica? Eu costumo visitar a sede da empresa a cada trimestre. Tá? Então, de 3 meses, eu vou a João Pessoa, faço reuniões presenciais lá com o meu sócio e com todo o time de tecnologia. Digamos que a empresa, quando ela surgiu antes da pandemia, e aí nós tínhamos um modelo de operação com um time presencial. Então, eu posso falar que o desafio ele era maior, assim, quase que a gestão da equipe de tecnologia ficava toda na liderança do Jonas. Com o advento da pandemia, nos vimos aí obrigados, como toda a sociedade, todas as indústrias, né, a migrar para o modelo home office 100%, e hoje nós já estamos no modelo híbrido. Com isso, nos vimos diante de um cenário onde tivemos que aderir a diferentes ferramentas de gestão de equipe e gestão de projetos para manter a entrega dos projetos dos nossos clientes em andamento, independente do se presencial ou no caso, home office. Tá? Nós temos, no universo de tecnologia, o desafio ele passa mais por quantificar e de fato, trazer o entendimento das atividades, das funcionalidades que o nosso cliente deseja na plataforma, no aplicativo dele, para o desenvolvedor, que é quem de fato vai colocar a mão no código, vai escrever as linhas de código e programar e construir a plataforma do cliente. O maior desafio está nessa questão da comunicação, então, da necessidade do negócio do nosso cliente para o desenvolvedor que vai escrever aquela plataforma. O dia a dia da equipe é até fácil, assim, normalmente já existe essa cultura do trabalho em home office e gestão de suas próprias atividades, então, nesse quesito, é mais tranquilo. Muito interessante, né? Impressionante como isso, de tão pouco tempo para cá, mudou, né? Até num episódio recente nosso, né, com o pessoal da Pulsat, eles também são uma empresa daí do Sul, né, não do Nordeste, ao contrário de vocês, mas com gente trabalhando no Brasil inteiro. É muito interessante
essa nova realidade, né? Que o tal do novo normal, que já não é mais novo, já não é mais normal, essa confusão toda, muito bacana. E conta pra gente, assim, tem algum case de algum cliente de vocês, alguma coisa, eu sei que daí deve ter coisas aí no meio, não sei se são confidenciais, mas é um caso interessante de algum cliente de vocês, algum projeto que vocês desenvolveram que você possa compartilhar com os nossos ouvintes. Nós temos, como eu falei, assim, nós temos cases aplicados em mercado varejista, games, mercado da saúde, mercado financeiro, energia solar, enfim, tem vários projetos aplicados em diferentes indústrias. Tem um especificamente que inclusive foi o case que propiciou a nossa internacionalização. Hoje a PB Hub ela atende clientes em todo o Brasil, nós temos clientes aí no Nordeste, São Paulo, Minas, Rio e também no sul do país. Mas esse case específico foi o case da Biomac, uma empresa do Canadá. Nós apoiamos esse cliente com toda a parte de ideação, prototipação, a arquitetura e o mapa de requisitos de uma solução de uma lixeira inteligente. Ele desenvolveu uma lixeira inteligente com foco em resíduos recicláveis, e a ideia dele é um equipamento aonde a pessoa ela coloca uma latinha ou uma garrafa PET, e o equipamento consegue fazer a leitura de qual que é aquele resíduo, e a partir dessa leitura o equipamento, o sistema, faz um modelo de gamificação para distribuir pontos para quem está lá fazendo depositando aquele resíduo. E aí, com isso, estimulando uma economia sustentável e uma lógica de todo um processo de reciclagem lá na região. Nós nos orgulhamos muito de ter participado desse projeto por todo o retorno, né, que traz, o impacto social, o retorno sustentável que o projeto traz para a sociedade como um todo, e também do ponto de vista do uso de uma tecnologia de ponta que faz toda essa conexão do hardware com o software para entender os resíduos que estão ali naquele dispositivo. Então, esse é um case que eu costumo contar e mostrando também assim como que é possível ultrapassar fronteiras com o nosso serviço. Muito interessante, super interessante. É engraçado essas coisas, como eu sempre acho legal essas soluções que tratam de coisas que parece simples, mas se você olhar, não é nada simples, né? Você pega, por exemplo, eu vejo, sei lá, um dos hospitais que eu trabalho tem coleta seletiva e me chama a atenção toda vez que eu abro o lixo lá, como tá tudo errado, né? As pessoas não vão lá e olham com cuidado qual que é o lugar certo de jogar, né? Então, imagino que uma solução dessa deve aumentar muito a taxa de reciclagem, né? Aqui no meu prédio também tem uma lixeira dessa de seletiva, e vira e mexe eles soltam, divulgam qual que a taxa realmente foi reciclada, e é impressionante você ver porque o pessoal coloca muito errado, né? Muito interessante, parabéns, João, muito legal. Imagino que em termos de desenvolvimento deve ser muito complexo, não consigo imaginar como é feita uma coisa dessa, muito legal. E indo para essa área também de inovação, e puxando a gente do HackMed, e daí como que você conheceu o HackMed, e qual foi o teu primeiro contato com o HackMed? Perfeito. Primeiro, eu sempre me envolvi com eventos e projetos da área de tecnologia e inovação com foco em saúde, muito por conta do meu background profissional. Eu tenho como um propósito pessoal essa questão de trabalhar para ampliar o acesso à saúde, né? E aí, em 2019, quando o HackMed lançou o primeiro hackathon, na época foi presencial, assim que eu fui, agora não vou lembrar exatamente como, mas eu fui impactado por alguma publicidade, não sei se pelo Instagram, pelo LinkedIn, na época. E aí, assim que eu vi, vai acontecer um hackathon com foco exatamente em pensar ideias e soluções para
trazendo o paciente no centro, ampliando o acesso à saúde de qualidade para as pessoas. Aí eu fiz contato, na época, com o HackMed para me voluntariando para ser mentor, na época desse hackathon especificamente. Foi uma experiência fantástica, foi um final de semana, eu lembro até hoje, foi um final de semana, quase 72 horas intensas ali no HC, num espaço que existe ali dentro do HC. Foi incrível, tanto do ponto de vista de conteúdo que também aconteceu durante o evento, e a experiência, a troca de conhecimento e ideias com os grupos participantes, e no final de um período de 3 dias, as ideias que surgiram dentro desse hackathon. Então, aí foi assim, foi praticamente, fui injetado ali com o HackMed, com o Somos Todos Pacientes, e de lá para cá eu permaneço no ecossistema de mentores, não só dos hackathons, como aí vieram já, surgiu o RIP, as turmas do programa de inovação do HackMed, eu faço parte do time de mentores também, sempre, enfim, um prazer enorme estar todas as atividades do HackMed, eu tento participar e contribuir de alguma forma. Então, assim, o meu contato inicial com o HackMed foi quando conheci o Cauê, conheci o Bruno, nos conhecemos, Leandro, nesse período, né, em 2019, nesse evento. Foi fantástico. E você já tinha investido antes para entrar no HackMed Angels, ou no HackMed foi seu primeiro contato com investimento anjo? Como que foi esse processo de hackathon, mentor no RIP para... Beleza, vou pôr meu dinheiro aqui nessa ideia porque eu quero ver ela crescer. Aí nesse processo aconteceu... eu já tinha feito investimento numa startup enquanto apoiando empreendimento mesmo. Na época nem sabia que era... Já sabia mais ou menos, mas não formalmente como investidor anjo, digamos assim. E aí, logo na sequência, se não me engano, em 2020, ou 2021, entre 2020 e 2021, se não me engano, o HackMed ele criou um curso para investidores anjos. E aí, eu, conversando com a Lília, com o Cauê, eu tenho interesse, eu quero fazer, é um tema que eu gosto. Na época, eu estava... querendo muito entender mais os conceitos, o modelo, como que era a jornada em torno do assunto. E aí eu fiz o curso, participei da primeira turma do HackMed Angels, para formar investidores anjos na área da saúde, né? E aí, na sequência do curso, surgiu o convite para daí, então, eu me integrar aí como parte do comitê do HackMed, isso que nós somos hoje, né? Mas, então, assim, não foi... O que me atraiu, Letícia, foi o curso em si, o programa de formação. Não existia ainda já uma oportunidade de investimento. A oportunidade de investimento aí já foi mais recente. Legal, João, aqui super interessante saber mais sobre a tua história aí como investidor, né? E agora conta pra gente, então, o HackMed Angels, né? O que é o HackMed Angels? Como que ele funciona? Qual que é a sua participação nesse processo? O HackMed Angels é um grupo de investidores que nasceu dentro do ecossistema do HackMed. E o nosso objetivo é possibilitar investimento no modelo Smart Money em health techs, sejam elas oriundas que nasceram no ecossistema do HackMed ou
vindas de outros ecossistemas, de outros locais, tá? Não exclusivo ao HackMed. Tá? E esses investimentos, por que Smart Money? A gente usa muito essa nomenclatura dentro desse ambiente e desse tema, porque no HackMed Angels a gente não é só o valor financeiro, o cheque, que vai ser aplicado ali para aquela startup, mas nós ofertamos e disponibilizamos para os empreendedores toda a network, todo o conhecimento dos investidores anjos que fazem parte do nosso grupo. Então, existem médicos e profissionais de saúde de diferentes, ínfimas especialidades, profissionais do universo de tecnologia e também do universo jurídico, por exemplo. E todo esse time de profissionais, de pessoas com a sua network, nós colocamos à disposição das startups investidas pelo HackMed Angels. Então, isso é um pouco quem nós somos. O HackMed, então, Angels, ele é formado pelos 4 fundadores do HackMed e por um comitê que é um comitê de profissionais de negócio, médicos, eu da área de tecnologia, a Marilis, expert CEO do Grupo Manolito, com trazendo aí toda a inteligência dela de negócios também para o comitê, e um núcleo jurídico, onde tem 3 advogados especializados nesse universo de investimento e M&As em startups. Então, esse é o núcleo principal que forma e que compõe o HackMed Angels. E ontem a gente teve o Paciente 360, que vai ser pela captação. Aí, por exemplo, se alguém quiser entrar hoje e falar assim, gostei da ideia, quero ser investidor anjo, como que ele iria desde o começo, assim, gostei, me cadastrei, qual que é o processo, né, dessa dinâmica dentro do próprio comitê para chegar e o cara falar assim, beleza, agora eu estou tirando meu dinheiro e a gente vai começar a investir, esse acompanhamento? Nós temos 2, aqui no caso eu vou responder para 2 públicos, digamos assim. Nós temos o empreendedor, que é a pessoa que, de repente, está aqui nos ouvindo e é fundadora de uma health tech e está precisando, de repente, escalar e acelerar o projeto dela, e aí ver aqui, então, o HackMed Angels como uma oportunidade de participar e ser avaliado. No caso de startups, de health techs, nós vamos fazer um contato com ela e vamos fazer toda uma jornada de entendimento do pitch, o pitch deck dessa startup, entender qual que é o negócio dela, qual que é a dor que eles estão resolvendo, qual que é a solução, qual o mercado que eles estão atuando. E aí começamos toda uma jornada de avaliação do produto, do modelo de negócio, do potencial de escalabilidade, e aí, conforme vai passando as fases, se a startup, nós entendemos que ela se enquadra dentro da nossa tese de investimento, aí nós assinamos um NDA com essa startup e ela passa por um processo de due diligence até chegar no caso da Paciente 360. Hoje, antes de responder sobre os investidores, só rapidamente falando sobre qual que é a nossa tese de investimento para as startups. Então, hoje nós trabalhamos com startups ainda em early stage, que estão iniciando, já conseguiram validar o seu MVP, já conseguiram validar o seu modelo de negócio e estão começando a tracionar, a monetizar a sua operação. 100% delas focadas na área da saúde, né? Então, nós somos um grupo de investidores anjos exclusivo, especializado para a saúde, e o nosso cheque de captação, nós conseguimos, normalmente, nós investimos entre 200 a 500 mil reais nessa rodada de captação.
O HackMed Angels já fez já temos uma primeira investida, a Lonvi, que é uma health tech que nasceu dentro do próprio HackMed, e neste exatamente abrimos agora a nossa segunda rodada de investimento com a Paciente 360 no evento que aconteceu ontem. Agora, falando para o investidor, como que de repente, o nosso ouvinte médico, profissional de saúde, outro mercado que tem interesse em investir em health techs? Nós também temos dentro do portal do HackMed um formulário de aplicação, onde é um formulário super simples, acho que coisa de 12 perguntas no máximo, onde esse investidor ele vai lá então e se inscreve, se apresenta para nós, fazemos uma rápida avaliação desse investidor, iniciamos o relacionamento com ele, e ele sinaliza para nós qual que é quanto que ele tem disponível para estar investindo aí nas health techs que nós avaliamos. E aí esse investidor ele fica cadastrado na nossa base de investidores, e assim que surgir um próximo batch de investimento, no momento a gente está com um batch aberto, mas digamos que estivéssemos com um batch fechado, na hora que surgisse uma próxima rodada de investimento, nós entramos em contato com todos esses investidores, apresentamos a startup, e aí ele tem a oportunidade de então fazer a aplicação do dinheiro dele. Uma ressalva, o investimento financeiro, o valor financeiro que esse investidor anjo vai aplicar, ele não fica parado com o HackMed. Então, nós transacionamos o investimento diretamente com a startup. Então, o dinheiro nós não colocamos a mão no dinheiro, não fazemos a gestão desse dinheiro, tá? Nós não somos gestores desses valores. Super interessante, João, muito legal. Eu gosto muito do conceito do Smart Money, né? E acho que é muito legal para a gente aqui, como HackMed, ter essa opção, porque a gente teve um contato com muita gente da área da saúde, né? Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfermeiras, que às vezes se interessam muito por inovação, querem entender mais de empreendedorismo, mas na prática às vezes não querem também. A gente sabe na pele, né, como é que é ser empreendedor e o tanto de trabalho que dá, né? Às vezes as pessoas não querem fazer isso, e eu acho que o investimento anjo não só uma forma de investimento, sim, para você, obviamente, tentar ganhar uma rentabilidade aí no seu dinheiro que você pode investir, mas também é uma maneira de estar envolvido, né? Então, o conceito de Smart Money, né, acho que para quem não conhece, é aquela ideia de que você não só bota lá o dinheiro e deixa ele parado e vai, depois de alguns anos, lá pegar de volta, mas também que você vai ajudar a empresa com teu know-how, com seus contatos, né? E daí, juntando nessa questão do Smart Money, para as pessoas que estão ouvindo assim, tipo, como é que é assim? Ser investidor anjo é para qualquer um? Tem que ser milionário e ter centenas de milhares de reais para colocar numa startup? É um dinheiro garantido que você vai ter ali para próximo de uma taxa Selic? Como que funciona o investimento anjo para quem não conhece bem sobre esse assunto? Bom, não posso dizer que é para qualquer um, mas também não tem uma barreira de entrada muito grande, que aí coloca. Nós trabalhamos o valor total que vai ser captado para investimento na startup, nós dividimos em cotas, e normalmente, por exemplo, na nossa primeira rodada de investimento foram cotas de R$5.000. Então, um investidor anjo que tinha ali disponível R$5.000, ele conseguiu adquirir uma cota e participar da rodada. A pessoa pôde adquirir mais de uma cota, mas, enfim, então 5.000 era o valor ali de entrada. Em contrapartida, a gente sempre faz questão de reforçar que o investir em startup é um investimento de alto risco.
Então, nós não estamos falando aí de modelo, por exemplo, de renda fixa, de CDB, uma poupança, nada disso. Tá? Então, nós não garantimos já um percentual sobre de retorno, sobre o investimento. Tá? É um investimento de alto risco, estamos investindo numa empresa que nós fizemos toda a validação dessa empresa, toda a due diligence dessa empresa, dessa startup, mas é uma startup. Ela é passível de contratempos e, de repente, encerrar a operação. Pode acontecer, a gente vê isso acontecendo. Então, é um investimento de alto risco. Em contrapartida, investindo via o HackMed Angels e outros, existem outros grupos de investidores anjos, você consegue diluir esse risco de investimento, porque você consegue ter a oportunidade de, primeiro, ter uma estrutura operacional que faz essa due diligence e esse acompanhamento da operação dessa startup que foi investida. Então, para nós chegarmos de fato a investir numa health tech, ela passa por toda uma jornada de avaliação do nosso comitê, no que diz respeito à tecnologia, produto, mercado, escalabilidade do mercado, no que diz respeito à operação jurídica, enfim, tudo isso é passado. E depois que o investimento ocorre, nós mantemos o contato e o acompanhamento da operação dessa startup. E a ideia então, você sai do risco de um alto risco de investir sozinho e passa a investir em grupo com os investidores anjos. E também a ideia é, enquanto HackMed Angels, nós termos várias startups investidas, não apenas uma. Então, aquilo de você colocar o investimento em uma cesta de empresas e não apenas em uma empresa. Tá? E um diferencial muito grande que a gente reforça também do nosso modelo é que, no caso do HackMed Angels, nós do comitê, nós somos skin in the game, podemos falar dessa forma. Nós não só fazemos a avaliação das startups, mas nós também somos investidores. Então, nós participamos como investidores. E o HackMed ele não fica só numa posição de acompanhar a startup e avaliar as startups. O HackMed ele investe nas startups, ele participa, nós participamos. Então, isso também traz uma segurança para os nossos anjos, para que eles participam conosco. Hoje, nós já somos mais de 25, quase 30 investidores que já estão atuando conosco. Muito legal, fantástico. E daí, eu acho um barato que investimento anjo surge o termo cheque, né? O negócio tem tanta inovação e a gente usa o termo cheque, mas é consagrado. E acho que teve alguns ouvintes nossos que nem sabem, nunca viram um cheque físico, né? Mas, de qualquer maneira... E daí, para as pessoas que estão ouvindo que pensam eventualmente em investir, eu queria fazer... Qual que é o tamanho desse cheque mínimo em geral? Eu sei que varia um pouco dependendo da investida, né? Mas qual que é o tamanho mínimo desse cheque em geral? E também, assim, tem alguma recomendação também em geral de quanto de patrimônio que uma pessoa tem que ela vai colocar em investimento anjo? Ela pode ir all-in, botar 100% do que ela tem em startup? Tem algum número? Eu sei que não tem um número mágico, né? Mas qual que é alguma recomendação que você costuma ouvir? Na nossa tese do HackMed, o range aí do valor de investimento nosso varia, então, de 200 a 500 mil reais. Então, normalmente, nas nossas rodadas, a gente capta esse montante para aplicar e investir. Mas isso em grupo, né? É o valor total, né? Não é o de cada pessoa que está investindo. Não, valor total. E aí, normalmente, esse valor em cotas, que aí variam cotas que podem ser cotas de 5 a 10 mil reais.
Entendi. Então, esse é o nosso cenário. No que diz respeito a quanto, né, qual a parcela do meu patrimônio, a gente costuma conversar com todas as nossas reuniões com os nossos investidores, nós sempre costumamos recomendar não ultrapassar de 30% do patrimônio que a pessoa tem disponível para investimento. Tá? Óbvio, assim, como você mesmo falou, né, assim, não é um número mágico, né, tem de acordo com a realidade, de acordo com o montante de patrimônio de cada investidor, mas normalmente a gente menciona esse número. Perfeito. Muito legal, João. Aprendemos um monte aqui sobre investimento anjo. E agora a gente vai para um quadro tradicionalíssimo aqui do nosso podcast, que é o Hacker Conectado. Então, no Hacker Conectado, que é um quadro muito tradicional aqui do podcast, a gente pede para o nosso convidado uma indicação de um livro, de um podcast, de um filme, e a gente também compartilha as nossas indicações. João, você tem alguma indicação para dar para os nossos ouvintes? Legal. Eu vou indicar 2 livros que eu li recentemente e que tratam aí de negócios digitais e que podem estimular e incentivar aí os nossos empreendedores que fazem parte do nosso ecossistema do HackMed. O primeiro deles é o Sistema Amazon, do Ram Charan, que é um livro que fala sobre o método de gestão orientada a resultados da Amazon, muito bom, fantástico. E um outro livro também, que é o Powerful, que é da Pat McCord, que ela é ex-Chief Talent Officer da Netflix. O Powerful fala sobre a cultura de gestão de pessoas dentro da Netflix. Então, para nós aí que estamos criando novas empresas, novos modelos de negócio nas startups, é um livro fantástico aí para entender como que funciona essa pauta da cultura de gestão de pessoas lá dentro da Netflix. Bem legal. Muito bacana, muito legal. Honestamente, não li nenhuma das indicações, então vou colocar aqui na minha lista. Muito legal. A minha indicação de hoje é um podcast, né? Eu sou o fanático dos podcasts. É um podcast que eu descobri recentemente, que chama Huberman Lab. Ele é um podcast em inglês. O Dr. Huberman, Dr. Andrew Huberman, ele é um professor de neurobiologia lá em Stanford, e ele faz um podcast onde ele fala sobre vários temas de saúde, e muito baseado em trabalhos científicos, revisões sistemáticas. Então, ele pega aqueles temas que às vezes a gente acha até dessas coisas de vídeo de YouTube, assim, que podem fazer bem para a saúde, podem não fazer mal para a saúde, e dá uma boa dissecada com ciência por trás disso. Eu descobri faz pouco tempo, já ouvi alguns episódios, tenho achado muito legal e recomendo para vocês. É isso aí, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. João, muito obrigado, foi um prazer conhecer mais da sua história, conhecer mais do HackMed Angels. Eu acho que é uma grande oportunidade aí que a gente está abrindo para o nosso ecossistema do HackMed, pessoal, ter contato com investimento anjo, investir em empresas. E antes de terminar, eu queria passar para você o microfone para alguma consideração final aí, antes da gente acabar. Leandro, eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês, uma oportunidade única e incrível aqui de estar conversando e participando aqui do podcast do HackMed. O que eu queria deixar por último, fazer esse convite para os empreendedores que batalham aí, trabalham e buscam criar novos meios, novas soluções e produtos para ampliar o acesso à saúde com qualidade no Brasil e do Brasil para o mundo, e que de repente estão aí em busca de um grupo de pessoas para investir na ideia dele, investir no projeto dele, para escalar e tracionar. Eu deixo aqui o convite, visite a página do HackMed, lá tem o nosso espaço do HackMed Angels, faça a sua aplicação, teremos um prazer enorme em conhecer o seu projeto, a sua ideia e conversar com vocês. É isso. Perfeito, muito legal, João, obrigado mais uma vez, obrigado, Letícia, aqui pela parceria na apresentação do HackMed Podcast, obrigado a você que está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente. E
E é isso aí, até o próximo episódio, a gente vai ter mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o mundo do empreendedorismo e da tecnologia na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.